Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Oi, Vanessa. Boa noite. Ângela, Helenara Kowaleski. Ah, Helenara Kowaleski. Legal. Irmã da minha amiga Nelly Kowaleski. Tudo já. E a Helenara também é minha amiga. Ângela Bonilla, legal. Obrigado pela presença aí. Ivonete Pérez Alves entrou também. Vamos dando boa noite a todos. Estou tentando fazer uma gravação via Facebook também, mas acho que está difícil no Facebook. Eu vou fazer diferente. Eu vou excluir aqui, vou botar a gravação. Vamos ver se suporta. A Ciene. Oi, Ciene, tudo bem? Maria Helena Bueno Cargione, minha colega. Para onde anda? Minha ex-colega. Tentar aqui, eu estou gravando também no Facebook, gente, para poder a gente poder eu botar depois no Alicia Cecim, Maria Fátima, Paulo Roberto Nunes. Paulo Roberto, como é que tá, Paulinho? Paulinho, tudo jóia? Então, agora sim, gravando também aqui no Instagram também. Bom, nessa semana, a nossa live... E boa noite, sim. Boa noite, Paulo. Essa semana está acontecendo, todo mês de maio, né, acontece a Semana Nacional de Educação Financeira. Este ano, 14 de maio a 20 de maio. Então, tem eventos por todo o Brasil em relação à educação financeira. E eu, como educador financeiro, não poderia deixar de fazer a minha parte. Rogério Luiz, boa noite também. Seja bem-vindo. Rosana Alice, Barquete Fagundes, todos sejam bem-vindos. Obrigado pela audiência. Então, como eu estava dizendo, né, todo mês de maio, esse ano é a quinta edição, a quinta Semana Nacional da Estratégia Nacional de Educação Financeira, na qual eu faço parte. É muito importante, eu fui vice-presidente do Conselho de Economia por 2 anos, e lá eu implementei um concurso que existe até hoje, né? Inclusive nós ganhamos o selo ENEF, o selo da Estratégia Nacional de Educação Financeira, que foi um concurso sobre educação financeira nas escolas. Obrigado, Maria Helena, obrigado pelo sucesso. Um concurso de educação financeira nas escolas, onde a gente premiava os alunos que faziam redações na época. Hoje, que nós estamos também o ano passado, desculpe, na 4ª edição nossa também, foi feita uma inovação no meu colega Meneghetti, que também faz parte da Comissão de Educação Financeira. Ele fez agora com vídeo, agora tudo é vídeo, e foi sensacional. Nós tivemos premiações, o patrocínio foi do Banrisul. Oi, Valdemar, como é que está de novo? Tereza, obrigado pela audiência de vocês aí. E então, nós damos a premiação do pessoal, e aí é muito bacana. E eu tenho um sonho que eu, há muitos anos atrás, muitos mesmo, eu trabalhei na Bandeirantes, na Band, dividia nas terças-feiras a bancada na rádio com o Renato Martins, meu amigo Renato Martins, que hoje é da Prefeitura de Gramado, palestrante, meu colega. Pedro Írio Fagundes, Darli Golembieski, boa noite a todos, para quem eu não dei boa noite ainda, muito obrigado pela presença. E como eu estava dizendo, então, naquela época eu já dizia que o meu sonho seria que a educação financeira se ampliasse no mundo, se difundisse nesse Brasil afora, para que as pessoas pudessem ser mais prósperas. Hoje, graças a Deus, temos muita gente trabalhando em educação financeira, aqui mesmo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pessoas que trabalham em educação financeira. O meu amigo Valdemar Engrove, com o Bolso na Bombacha, o seu site, né, Valdemar? Tem várias pessoas, o Meneghetti, que trabalha lá na Pontifícia Universidade Católica, na PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos a Ana Pregradier, que hoje está em Palmas, no Tocantins, né, fazendo a Semana de Educação Financeira. Ela é uma expert em educação financeira para crianças. E também Douglas Golembieski, boa noite. E o dólar? O dólar, mas sabe, deixa eu te comentar bem rápido, eu falei isso, a Júlia Perac, uma
repórter da RBS TV, há um tempo atrás, aí, ela deve estar viajando acho que é para os Estados Unidos, agora nos próximos dias, ou no mês que vem, não sei, não me lembro bem, e ela lá atrás me perguntou, e aí, compra o dólar? Eu disse para ela assim, vai viajar, né? Tem passagem comprada? Compra já, compra agora, porque vai subir. Tá aí, tá dito. Foi uma previsão minha aí, acabou acontecendo. Que o dólar realmente disparou e ele deve, olha, capaz de dar um pico, chegar até, não sei se chega aos R$ 4, mas é capaz de dar um pico bem legal aí. E aí, não comprem dólar, gente. Se vocês não estão viajando, não vão viajar, não tem viagem marcada, não comprem dólar. Certo? Ó, minha gravação aqui parou, não adiantou. Eu vou tirar fora da gravação direto e depois eu vejo o que eu faço. Mas como eu estava dizendo, então lá na bancada da Band na época, da Band News, na época eu trabalhei era Band, não era nem Band News ainda, eu trabalhei com o Renato Martins e fazia a difusão, difundia a educação financeira e dizia que o meu maior sonho era, naquela época, a educação financeira estar presente para todos, e desde cedo. Lázaro, William, Vinícius, obrigado pela presença, Luciano, Daniel, obrigado a todos aí para os participantes da nossa live. Então, gente, isso é muito importante. A educação financeira, ela tem que... Infelizmente, ela não está hoje em todas as escolas. Isso é uma luta que nós temos para que ela esteja dentro das escolas. No município de Porto Alegre, aqui já foi aprovado de forma... até através da deputada, um projeto inicial da deputada Anne Ortiz, e também do Pablo Mendes Ribeiro, né? O Pablo Mendes Ribeiro, que é o filho do deputado Mendes Ribeiro. Então, são pessoas que já estão, políticos, estão trabalhando a educação financeira, e isso é importante. Eu fico, assim, é a minha glória, porque eu... Olá, boa noite. É a minha glória, porque eu luto pela educação financeira nesse país, porque as pessoas precisam ser mais prósperas. Mas, como eu estava dizendo, então, né, o tema de hoje é dicas para pais e filhos. Como que você lida, para quem tem filho aí, se vocês quiserem interagir e dar as suas contribuições, eu ficarei muito feliz. Também dizer da onde vocês estão falando, tá? Para a gente poder... Muita gente eu sei de onde está falando, mas as pessoas não sabem. Vitor Ranulfo, Vitor, meu amigo, muitas pessoas... Gonçalo de Souza entrou também, boa noite a todos. Obrigado pela audiência mais uma vez, cada dia crescendo mais, tendo bastante gente participando, é sinal que está indo bacana. E volto a dizer, né, minhas lives não são longas, minhas lives são curtas, sempre às quintas-feiras, 21 horas, e ela dura de 20 a 30 minutos. De 20 a 30 minutos para não deixar ninguém tem outras atividades, tem, né, banho para tomar, janta para fazer, filho para cuidar, semana de educação financeira. Então, a gente tem que estar aí fazendo as coisas um pouquinho mais curtas para poder todo mundo aproveitar o tema, discutir um pouquinho, refletir, que é mais importante. Mas, falando de educação financeira, então, para pais e filhos, a minha pergunta inicial para vocês é: dar mesada ou não dar mesada? Qual a importância para vocês da mesada na educação financeira? Eu tenho uma sugestão que eu sempre faço, que ela pode ser, depende muito. Cláudia Gonçalves, parabéns pelo seu trabalho, obrigado, Cláudia, muito obrigado. Isabel Tavares, na minha escola já trabalhamos educação financeira. Opa, Isabel, que legal, a tua escola é da onde? Município, estadual, da onde que é? Pode dizer para mim, por favor, que importante que vocês fazem isso. Se for aqui em Porto Alegre, vou visitá-los. Eu acho importante, sim, muito importante. Aquelas escolas que têm educação financeira aqui no estado, aqui no nosso estado ou no município de Porto Alegre, eu normalmente visito, tá? Eu preciso saber quais são elas, para poder visitar e agregar valor aí esse trabalho maravilhoso que as professoras estão fazendo de forma interdisciplinar. E é possível fazer a educação financeira, mesmo que não... Eu sonho com a educação financeira como disciplina curricular. Pois é, Cláudia, mas segundo a Estratégia Nacional de Educação Financeira, um projeto já aprovado no governo federal, até para tocar nesse assunto, ela já foi aprovada para entrar no currículo, mas de forma interdisciplinar. Ou seja, ela vai entrar, né, os professores vão trabalhar, o professor de matemática trabalha, a educação financeira pode ser trabalhada em qualquer disciplina. Geografia,
história, falando sobre a história do dinheiro, na geografia, né, as moedas, o dinheiro, falando sobre um pouco de economia dessas regiões, na matemática, aprendendo a fazer as contas, né, Cláudia? Então, é importante que ela pode entrar em qualquer disciplina. Então, eu sempre digo que são 3 temas que eu acho importantíssimos, que devem estar como de forma interdisciplinar na educação das pessoas desde pequeno, que é a educação financeira, a educação para o trânsito, e a outra eu nem me lembro mais agora, mas eram 3 que eu tinha, como a educação financeira e trânsito. E a meio ambiente, né? Isso é trabalhado em biologia, mas o meio ambiente é importante que as pessoas trabalhem também. Mas o meu trabalho é na área de educação financeira, então eu luto muito por esse trabalho, por esse tipo de... Janile, aqui, eu falei em ti há pouco tempo, Janile, viu? A Janile é a economista de Batom, é a economista que fala sobre as mulheres. Ela também trabalha em educação financeira. Conheci há 2 anos atrás, é uma jovem estudante de economia, se formou e está trabalhando em educação financeira. É interessante também dar uma olhada no trabalho dela, um trabalho bacana que está sendo feito. Parabéns, viu, Janile? Bom, Cláudia Gonçalves, empreendedorismo, sim, empreendedorismo é importante, inteligência emocional, é verdade. Nós precisamos ter no currículo, ou de forma até interdisciplinar, matérias importantes que fazem com que a gente, a vida, né, que seja vivencial. O Vinícius está falando aqui, muitas dúvidas em dar ou não mesada. Pois é. Vamos retomar esse tema, então, da mesada, Vinícius, que é o que nós estávamos falando. A Kira também entrou, seja bem-vinda. Como eu estava dizendo, a mesada, então, eu sempre dou uma sugestão de mesada, depois eu falo sobre a mesada. Na mesada, a gente sempre fala assim, ó, deve-se começar lá assim que ela entra em idade escolar, por exemplo, tá? R$1, isso depende de cada orçamento da pessoa, óbvio, né? Eu vou dar um exemplo que pode ser adaptado, mas R$1 por semana, vezes a idade da pessoa, da criança. Por exemplo, uma criança de 10 anos, depende do orçamento, viu, gente? Tem que caber no orçamento. Mas R$1 por semana para uma criança de 10 anos, ela ganharia em torno de R$40 por mês. Mas isso é só uma forma de tentar lidar com isso. Mas, como disse o Vinícius, muitas dúvidas em dar ou não dar mesada. Às vezes, é importante, a educação é importante que se faça na troca de valores, né? De repente, vai dar um dinheirinho para a criança, para o adolescente, mas é importante que ele tenha troca, que ele arrume a sua cama, que ele guarde os seus brinquedos, que ele tenha essa contrapartida, né, a responsabilidade. Claro que ele não vai ganhar o dinheiro não vai guardar o brinquedo só para guardar dinheiro, não é isso que eu estou dizendo, tá? Não é neste sentido, e sim na forma como o trabalho e a remuneração. É uma forma já de conhecer como as coisas funcionam, mas é importante sim que, se você optar por dar a mesada, não é necessário, tá? Não é necessário dar a mesada. Mas se você der a mesada, é importante que você faça um monitoramento para onde está indo esse dinheiro. Eu me lembro que uma vez eu escrevi para até foi capa de um jornal do Cult News, de uma empresa, de uma escola de idiomas aqui da região, e, né, acho que nem existe mais essa escola, mas... e eu botei mesada, administrando, sabendo administrar, dá e sobra. E é verdade, então foi 3 páginas de matéria sobre esse tema, que rendeu bastante assunto na escola na época, e acabou indo para outras escolas também, porque as pessoas precisam levar em consideração o monitoramento, se você dá dinheiro para o seu filho. E quando eu digo dar dinheiro para o seu filho, pode ser assim, ó, para ele administrar a merenda que ele vai comprar. Claro, gente, volto a dizer novamente, existem pessoas que não têm condições de dar a mesada. Então, por isso que a mesada, dar ou não dar, é diferente. Então, pode-se administrar. Educação financeira não é dar dinheiro, não é mesada, não tem a ver com dinheiro necessariamente. Educação financeira tem a ver com atos, né? Como as pessoas são educadas. Porque a gente sempre dá... Aqui, Valdemar, Lois Frankenberg, segui tua sugestão. Veio hoje o livro Seu Futuro Financeiro. Minhas filhas não tiveram mesada, mas têm previdência privada desde criança. Valdemar, eu sei disso. E o Lois Frankenberg é um holandês radicado no Brasil. Eu te indiquei esse livro do Seu Futuro Financeiro. É uma bíblia, tá? Foi o primeiro livro que eu adquiri também. Hoje eu tenho 4 livros publicados, tu sabe disso.
mas o Lois Sparkenberg foi o pioneiro na educação financeira aqui no Brasil. Tá? Ele, inclusive, foi professor aqui da Universidade PUC, do Rio Grande do Sul. Ele é um holandês naturalizado, né? Mora em São Paulo atualmente, meu amigo. Que bom que tu está lendo esse livro, ele é muito importante, eu recomendo de fato. Seja bem-vinda, Débora Duarte, também. Então, é importante que as escolas hoje tenham atividades de educação financeira. E quando eu falo educação financeira, necessariamente, Priscila Alves entrou também, que bom. Quando eu falo educação financeira, eu estou falando de valores, não necessariamente preços. Lembra que eu já tenho um ditado que comentam sempre aí sobre ensine o valor das coisas ao seu filho e não o preço. Assim ele não será rico, ele será uma pessoa saudável, de forma não gananciosa, não consumista, entre outras tantas coisas. A educação financeira ela tem essa grande vantagem. E, como eu estava dizendo, infelizmente, né, ela não existe de forma obrigatória nas escolas, infelizmente, porque... Boa noite, Vera, boa noite. Então, assim, é importante que cada um faça a sua parte, comece dentro da sua própria casa a educar os seus filhos, a educar-se também, né? Porque não significa que se as pessoas são adultas, que não possam aprender. Hoje, com o advento da internet, gente, eu vi um vídeo esses dias sobre a quarta revolução industrial. Se você pensa em fazer alguma coisa e esta coisa não passar na sua palma da mão, num celular, esqueça. Então, hoje, tudo é pela internet. Então, a informação está ali. A informação está toda ali. O importante é saber aplicá-la também, né? Você tem que interpretar essa ação, esse estudo que você faz sobre educação financeira e faça ele de forma... José Renato Marques Costa entrou. Seja bem-vindo. De forma consciente, de forma tranquila. Existe uma comissão importante, que eu já comentei, volto de novo, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, pessoas que compõem essa comissão, que trabalham hoje arduamente, trabalham muito, 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 muito. E hoje, esta semana, volto a dizer, Mônica Pinho, meu filho tem 9 anos e quando quer um dinheiro para comprar algo, faz biscoitos para vender no meu consultório, iniciativa própria. Isto inclusive, empreendedorismo. Empreendedorismo, inclusive, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu até dar uma curtida bacana aqui. Parabéns, viu, Mônica, pelo teu filho. Priscila, chegando agora. Esse assunto é muito importante, pois tenho um filho de 9 anos. Estou dando mesada e, sinceramente, não sei se estou fazendo direito quando a quantia é certa para ele administrar. Eu recém falei, Priscila, sobre, não sei se tu chegasse a ouvir, como está chegando agora, eu comentei assim, existe uma sugestão de dar a mesada para o filho, mas dar a mesada só por dar não adianta, né? Ele tem que ser uma troca de um acordo entre você e o seu filho para que ele possa fazer algumas coisas dentro de casa, ajudar, né, a contrapartida do trabalho, do dinheiro. Mas a mesada para ele comprar as coisinhas dele, né, as figurinhas, agora nós estamos em época de Copa do Mundo, está uma febre tremenda aí de figurinhas da Copa do Mundo, então eles querem ter o dinheiro deles, eles querem ter vamos por assim, a autoridade deles de poder fazer as coisas próprias. Eu comentei que é R$1, exemplo, tá? Esse é um exemplo, adeque ao seu orçamento, porque não adianta, quando eu falo de mesada, não adianta dar mesada um mês, no outro mês não dá, no outro dá ou não dá, entende? Então, assim, então é preferível não dar a mesada, porque é preciso uma continuidade. E também na idade, tá? Crianças muito pequenas, que vão receber a mesada, mesmo que um valor pequeno, ele tem que ser uma semanada, e não uma mesada. A criança ainda não tem aquela noção do espaço, né? De 30 dias é muito tempo para receber dinheiro. Então, ela precisa, quando ela for menor que 8 anos, por aí, 7, 8 anos para baixo, se você vai dar uma mesada, dê a ela uma mesada semanal, ou seja, né, uma semanada e não uma mesada. Mas como eu estava comentando, Priscila, já para a dúvida que tu tem na quantia, o importante é que se adeque ao teu orçamento. Mas o exemplo que eu dei há pouco tempo foi R$1 para cada ano da idade do seu filho, vezes a semana. Um exemplo, se o teu filho tem 10 anos, R$1 por semana, ele ganha R$40 por mês. Se for muito,
Aí, claro, né, depende de como ele convive, onde ele estuda, o teu salário, a tua renda, né, se você comporta todo mês dar esse recurso para ele, porque ele também tem que ser educado, gente. Se vocês vão dar mesada, é importante que vocês eduquem, que se tomarem essa iniciativa, que ela não é ruim, ela não é a indicada necessariamente, mas não é ruim. Mas se der, tem que monitorar. E quando eu falo em monitoramento, que eu já falei há um pouquinho atrás ali sobre o monitoramento do dinheiro, da mesada ou da semanada, tem que sobrar. Habitue o seu filho a viver com menos do que ele ganha. Então, crie um objetivo para ele, né? Se ele ganha, vamos supor, esse exemplo dos R$ 40 por mês, ou R$ 10 por semana, no caso do exemplo que eu dei, é importante que ele não gaste os R$ 10 naquela semana, que ele gaste 9, que ele guarde 10%. Que ele não gaste, que chegue no fim do mês, ele não gastou os R$ 40. Ele tenha economizado 10%, pelo menos 10%. Assim você cria o hábito, desculpe, assim você cria o hábito ao seu filho de já começar com aquela regra. Lembram da regra que eu sempre falo em todas as lives? 2 regras das finanças pessoais. A primeira, gaste menos do que você ganha. A segunda, invista com qualidade. E a segunda, não esqueça a regra número 1. Então, é importante que o seu filho, o seu sobrinho, o seu afilhado, não importa, seu neto, para quem você está dando a mesada ou a semanada, que ele se habitue. Primeiro você tem que monitorar, e que ele se habitue a gastar menos do que ganha. O meu filho hoje, o meu bebê, que eu digo, tem 26 anos de idade, né? Já aplica na bolsa, já faz investimentos. Graças a Deus ele teve essa educação que eu oportunizei a ele. Mas desde pequeno eu tinha, casualmente era nas quartas-feiras, tá? Eu tinha o dia do bolso. O dia do bolso, que era quando nós conversávamos sobre dinheiro. Então, eu conversava com ele desde pequenininho, ele ganhava, né, um trocadinho aqui, um trocadinho ali, sempre o mesmo valor que cabia no meu orçamento na época, e a gente conversava para ver o que ele tinha que fazer. Ele comprava figurinha, aí comprava... teve ensinei uma coisa importante, gente. Por exemplo, ele tinha, na época, os videogames, né, naquela época. Então, toda vez que ele queria trocar eu não me lembro o nome agora do videogame, mas trocar aquele videogame para um PlayStation, por exemplo, claro, ele tinha que ajudar. Primeiro nós tinha que tentar vender o anterior para comprar o novo, não podia, né, se desfazer, simplesmente comprar o novo sem se desfazer, sem vender o antigo. Então, é importante que as pessoas... Quem escreveu aqui? Mônica Pinho. E vende bem. É verdade. Entende, gente? Então, é importante que as pessoas... a educação financeira, ela não é necessariamente a mesada, tá? Como eu volto a grifar isso com bastante propriedade. Não é a mesada, mas se vocês optarem por dar a mesada, por dar algum dinheiro mensal, semanal, sejam constantes e monitorem esse recurso para as crianças. E, se possível, implementem. Eu acho que é uma grande sacada essa. Eu aprendi isso até lá com o Lois Frankenberg, que é o pioneiro na educação financeira. Adotem um dia, um horário fixo, onde você pode conversar sobre dinheiro com seu filho. Não necessariamente dinheiro, mas coisas que envolvem o dinheiro. Acho que seria muito interessante para vocês poderem perceber, para ele também, porque às vezes a gente vê no supermercado, eu gosto muito de observar, às vezes as pessoas dizem, mãe, paga com cartão. Paga com... Gente, então, são coisas que... Você sabe, eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa importante que aconteceu uma vez na educação financeira do meu filho. Quando eu comecei a dar a semanada, a mesada, eu sempre educava-o para que ele... Claro, ele era muito novinho ainda, né? Tinha uns 8, 9 anos, eu acho que ele... Quando aconteceu o fato que eu vou contar para vocês agora. Parecia uma punição, mas foi uma educação que hoje eu vejo que ele aprendeu muito bem. Que foi, ele acabou gastando, eu sempre educava ele, tu ganha X lá, R$ 10, vamos botar ali, não gasta os 10, gasta 8, gasta 9. Tem que consumir, tem que aproveitar o dinheiro foi feito para gastar, mas também foi feito para poupar, para investir numa coisa mais à frente. E aí teve um mês que ele gastou R$ 10. O exemplo, né? Um exemplo que eu estou dando. Ele gastou os R$ 10, não guardou nada. E aí, teve um outro mês que ele
Olha o monitoramento, que ele gastou, que ele queria gastar 12 e ele ganhava 10. Aí eu disse assim, bom, se o pai vai te emprestar R$ 2 agora, é como funciona um banco. Tu tá gastando mais do que tu tá ganhando, então tu vai pagar juros por isso. Se tu vai ganhar 12 agora, eu até fiz isso, tá? Para mostrar para ele como funcionava. No mês seguinte, ou na semana seguinte, eu não lembro agora se foi semanada ou se foi mesada, ele ganhou menos e menos do que um pouquinho ainda. Vamos supor, se ele gastou 12, no mês seguinte ele não ganhou 10, ele ganhou 7, porque eu mostrei para ele que isso era ruim, porque se ele gastasse mais do que ele ganhava, ele no mês seguinte ia dar consequências, iam dar problemas, porque ele iria ganhar, ia comprometer mais do que ele ganhava. Claro, falei com outras palavras, uma forma de que ele entendesse, claro, né, quando ele era pequeno, que ele ganhou menos. Aí ele fala, pai, se eu ganho tanto, por que eu estou ganhando tanto? Lembra, filho, no mês passado, tu pediu para o pai mais do que tu ganhava? É assim que funciona um banco. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, a gente acaba pagando juros. Hoje, o meu filho está tranquilo, não deve nada para ninguém, investe. Sabe, são coisas, pequenas coisas, eu dei um pequeno exemplo para vocês. São pequenas coisas que acontecem se a gente não educa desde pequenininho, as coisas acabam... E hoje, muitos problemas de endividamento das famílias, endividamento das pessoas acontecem porque nós não tivemos educação financeira. E, às vezes, isso é uma questão de mindset também, né? As pessoas precisam modificar, a gente vem com crenças limitantes do passado, na forma como as pessoas convivem, as pessoas vivem. Eu já comentei também sobre isso, já escrevi um vídeo, já gravei um vídeo sobre também a média das 5 pessoas que convivemos, né? Como é que você viveu com seus pais? Como foi a lida com o dinheiro, a forma como eles se relacionavam com o dinheiro? Bom, essa forma de se relacionar com o dinheiro, aquilo foi gravado dentro da gente e a gente foi crescendo de uma forma complicada. Então, é importante que vocês revejam esta forma, não briguem por causa do dinheiro, não discutam por causa do dinheiro em frente das crianças, porque isso pode gravar ali no subconsciente deles, no inconsciente deles, né? E isso pode trazer consequências mais à frente. Então, a educação financeira, gente, ela é muito importante, ela é salutar, ela sim, tem um grau de importância para um futuro próspero que vocês nem imaginam. Eu quero agradecer a vocês, nós estamos chegando já a meia hora de live, que normalmente é o que eu faço, meia hora de live. O assunto é bastante interessante, isso vai ficar gravado também para quem não viu ainda. Gostaria de que vocês soubessem que esta live de hoje, ela foi aprovada como uma ação de educação financeira na quinta semana ENEF, né, na quinta semana nacional da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Foi aprovado, está lá no cronograma, onde estão acontecendo atividades desde o dia 14 e vão até o dia 20 de maio. Todos os anos, no mês de maio, nós temos esse ano, é a quinta edição da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Eu espero que vocês possam tratar os filhos de vocês de forma consciente e que eles sejam lá na frente, lá em cima, que vocês possam lembrar de coisas, como eu lembro hoje, vejo a forma como meu filho lida com o dinheiro, de forma muito mais próspera, que é isso que nós precisamos nesse país. Pessoas prósperas, pessoas educadas financeiramente, fora do endividamento. Essa semana passada saiu eu até gravei um vídeo sobre isso também, sobre o endividamento das famílias. Passa de 60%. Hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul, mais de 500 mil pessoas desempregadas. Isso gera problemas seríssimos. Imagina se essas pessoas estão endividadas, o problema que essas pessoas estão passando. Então, eduque seu filho de forma que ele saiba o valor das coisas e não o seu preço. Essa é a mensagem final da live de hoje, tá bem, gente? Eu fico muito feliz pela oportunidade de poder passar informações para vocês e que vocês estejam cuidando de uma forma muito tranquila os filhos, netos, afilhados, sobrinhos, não importa como vocês estão ajudando, como vocês estão fazendo com que essas pessoas prosperem, certo? Convido vocês também a curtir minha página aqui no Facebook, Dr. Manesul, Dr. Manesul, o meu perfil.
no YouTube também, procura lá no Google, Dr. Maneissu, ou então Everton Lopes Palestrante, que é o nome que está na minha página no YouTube. Tem vários vídeos sobre educação financeira, sobre dinheiro, sobre dicas, mindset, dólar, euro, não importa, tudo que lida com dinheiro, tudo que se relaciona com dinheiro, está lá no meu canal. Eu sempre gravo 3 a 4 vídeos por semana, às vezes 5 vídeos, às vezes alguns pequenos comentários curtos, como eu gosto de fazer, porque vídeo tem que ser consumido e tem consumido rápido, as pessoas não têm muito tempo hoje, né? YouTube, LinkedIn, Facebook, dá uma curtida lá, dá essa força para mim aí, e muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, fico grato que vocês se tornem cada vez mais prósperos e façam que as pessoas também sejam mais prósperas. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima quinta-feira. Quinta-feira que vem tem live de novo, 9 horas, 21 horas. E como é a última quinta-feira do mês de maio, eu estarei falando sobre cartões de crédito. A nova lei do cartão de crédito, as regras vão mudar a partir de 1º de junho. Eu estarei falando sobre isso, tá bem? Muito obrigado para vocês, fiquem com Deus.